Nós vivemos um tempo em que praticamente todo mundo se considera entendido sobre educação. Há muitas formas de olhar para o tema e há muitas formas de compreender o que é, como funciona, para que serve a educação. Nós brasileiros, no entanto, temos o privilégio de termos na história recente do nosso país um dos maiores nomes no que diz respeito à ciência sobre a educação, a filosofia da educação, a reflexão sobre o que é educação, sobre como funciona o processo educativo e, acima de tudo, todas as forças que subjazem e que, de alguma maneira, interferem no processo educacional. Eu estou me referindo ao Paulo Freire. Poderíamos falar de outros tantos autores que, direta ou indiretamente, interferiram e contribuíram para o pensamento crítico sobre a educação no Brasil, na América Latina. Every person interested in justice and equality, especially in the area of education, must read this book. Paulo Freire died recently, not too long ago. He is a Brazilian, taught at Harvard. He's considered the world's greatest teacher ever in the area of the education of Latinos. Mas falar sobre Paulo Freire, em algum sentido, é uma espécie de síntese de todas essas contribuições anteriores, internas e externas, que culminaram no pensamento crítico, criativo e, acima de tudo, propositivo do Paulo Freire. Paulo Freire é lido no mundo inteiro e é estudado nas melhores universidades do mundo sobre temas relacionados à pedagogia, à educação, às características que envolvem a relação de ensino e de aprendizagem. E é curioso porque, apesar de toda essa densidade teórica, densidade programática, filosófica no pensamento freiriano, apesar de tudo isso, há um tema recorrente, um conceito presente no pensamento de Paulo Freire que é mal compreendido porque é compreendido simplesmente pelo olhar do senso comum. Eu estou me referindo à ideia de amor, à ideia de amorosidade. Paulo Freire, quando se refere ao papel do professor, ao papel da escola na sua interação com os estudantes, fala de amorosidade, que é um ingrediente que não pode faltar na relação, dentro da sala de aula, na formatação e formulação do material didático, por exemplo, nos processos de avaliação da educação, planejamento, currículo, didática, em todos esses momentos e em todos esses âmbitos do processo educacional, Paulo Freire fala de amor, de amorosidade. O problema é que amor é uma palavra tão gasta, tão batida, que é compreendida pelo senso comum simplesmente como o amor romântico, compreendida como um sentimento em relação ao outro ou em relação a si mesmo. Mas em Paulo Freire, amor é uma palavra de uma potência maior e de uma potência diferente também. Amor não é sinônimo de gostar. Amor é sinônimo de reconhecer a humanidade presente no outro. Isso faz toda a diferença em qualquer relação humana, mas, sobretudo, na relação entre quem ensina e quem aprende. E na medida em que quem ensina e quem aprende, em algum sentido, se interrelacionam, e quem ensina passa a aprender, quem está aprendendo passa a ensinar, e o processo de educação, o processo de formação, se torna muito mais rico, muito mais complexo, muito mais eficiente e eficaz ao mesmo tempo. A amorosidade, portanto, é um ingrediente inerente ao processo de educação. Amorosidade no sentido de reconhecer que o outro é alguém que merece respeito, é alguém que tem densidade e repertório para nos ensinar também. Seja uma criança, seja um adulto que não teve oportunidade de ser alfabetizado, por exemplo, seja alguém que não conhece um determinado assunto e está sendo introduzido naquele assunto pela primeira vez. As histórias, as vidas,
as experiências concretas das pessoas devem ser consideradas no processo de educação. Por isso, Paulo Freire é celebrado no mundo todo, não simplesmente como alguém que pensou a educação sob o ponto de vista tecnicista, sobre a técnica de fazer educação, mas pensou a educação sob a perspectiva crítica, uma educação que é capaz de transformar a sociedade, porque antes é uma educação capaz de transformar as pessoas na sua individualidade, na sua subjetividade, na sua capacidade de autorreconhecimento, de autoconhecimento, na sua identidade. Talvez isso resuma bem a ideia de amorosidade, a capacidade de enxergar no outro uma pessoa. Sempre que a gente consegue fazer com que as relações, quaisquer relações, mas especialmente as relações educacionais, educativas, nós estamos diante de pessoas com histórias próprias, seguramente o resultado é muito bom. Talvez seja o tempo de resgatar a memória de Paulo Freire e estudar Paulo Freire, ler a sua obra, ler os seus escritos, ler os seus estudos e ler naturalmente também aqueles que pesquisaram sobre o Paulo Freire e fizeram uma obra vasta sobre as preciosidades que a gente encontra nas entrelinhas. Uma educação é capaz de transformar a sociedade, mas antes ela precisa transformar, segundo Paulo Freire, as pessoas. Isso só é possível com a ideia do amor, da amorosidade.